O ciclo celular é composto por duas etapas: a fase M, que é a de mitose e divisão celular, e a intérfase, que é a fase em que as células crescem e se prepara para sua divisão. Essas duas etapas são divididas em fases. Na intérfase, nós temos a fase G1, que é onde ocorre o crescimento dessa célula. Então, a célula passa por um check-up para ver se está ok para passar para a próxima fase, que é a fase S, onde há a síntese do DNA e sua duplicação. Na fase G2, é para tudo estar pronto para passar por uma divisão, porém, antes de ir para a divisão celular, há ainda outro ponto de preparação que verifica se está tudo ok e se a célula está apta para ser dividida. Há também a fase G0, que é uma fase à parte. As células que estão nessa fase não passarão pelo resto do ciclo celular, ou seja, não irão se dividir, elas vão direto para a morte celular. E, embora elas executem suas funções normalmente, não terminarão de realizar seu ciclo. As fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Elas serão melhor explicadas. A fase M se inicia com a prófase. Aqui, uma proteína chamada condensina irá iniciar o processo de condensação do material genético. Com isso, a célula será inativada e o envoltório nuclear e o nucleolo irão se desfazer em vesículas. Neste momento também tem a iniciação do fuso mitótico, com os centríolos indo para lados opostos da célula. Na metáfase, os cromossomos serão alinhados para formar a placa metafásica. Aqui, os microtúbulos se ligarão ao cinetocoro presente no centrômero para fixar esses cromossomos na região equatorial da célula. Antes de passar para a anáfase, há um ponto de verificação que verifica se está tudo ok, e na anáfase há a separação das cromátides irmãs, pois os microtúbulos irão puxar esses cromossomos separados, as cromátides separadas. Então, tem a telófase e a citocinese, que são processos que ocorrem simultaneamente. Na telófase, nós podemos ver que as duas células já estão bem divididas, e aqui o DNA começa a se descondensar e volta à sua forma de cromatina. Assim, o envoltório nuclear também retorna e o nucleolo também poderão ser reconstituídos. Já na citocinese, a formação de anel contrátil por miosina e actina. Essas irão apertar a membrana que une as duas células até que a separação seja oficializada. Então, está encerrado a fase M e as células filhas podem entrar no ciclo celular novamente. A apoptose é um mecanismo de morte celular programado pela ativação de enzimas apoptóticas, tanto as que inibem quanto as que estimulam. Na apoptose, a morte celular é individual, não é em grupo, como ocorre na necrose. O início da apoptose acontece por autoindução. Como dito anteriormente, existem mecanismos moleculares que são ativados e induzem a degradação da célula, de dentro para fora, e no final disso, a célula é fagocitada por um macrófago sem que haja inflamação. A apoptose pode ocorrer de maneira fisiológica. A embriogênese e a involução mamária após lactação são exemplos disso, ou de maneira patológica, induzida por vírus, como é o que ocorre no caso da hepatite, que induz a apoptose de hepatócitos e a destruição de células lesadas por radiação. Esses eventos celulares programados estão marcados geneticamente. Então, em alguns pontos, a ativação de genes irão levar à apoptose da célula. Esses eventos de apoptose são dependentes de gasto de energia. As enzimas que eu disse que estimulam a apoptose na célula são a ABAX e a BAC. Elas são ativadas por sensores de BH3. Esses sensores
também inibem as proteínas, as enzimas antiaptóticas, que são a BCL2 e a BCLX. Então, essas enzimas funcionam como um canal para o citocromo C. Quando o citocromo C sai da célula e entra em contato com o citosol, ele se une à PAF1, que forma caspase, que no princípio, antes deles se unirem, está de maneira inativa. Depois, a caspase se torna ativa. Quando a apoptose não ocorre, há a proliferação de enzimas antiaptóticas ao redor da célula. Mas, como não é o caso da apoptose, então as enzimas que estão ao redor da célula em maneira majoritária são as proaptóticas. Para falar sobre lesão celular, eu escolhi falar sobre a lesão do DNA. As células com o DNA lesionado, elas têm uma alteração, principalmente nessa proteína aqui, a P53. As nossas células, elas estão preparadas para identificar a mutação de nucleotídeos no DNA, que podem ser causados pela radiação, e a PH3, ela induz a morte celular. Então, aqui no esquema, há o equilíbrio entre as enzimas. O citocromo C, quando em contato a PAF1, forma as caspases, e as caspases são responsáveis pela ativação de endonucleases e a degradação do citoesqueleto. Há também a fragmentação nuclear. Então, essa célula, ela forma uma bolha e ela murcha. Aí, essa bolha dá início ao corpo apoptótico. Esse corpo apoptótico é o que é fagocitado, e assim encerra o processo de apoptose por via intrínseca. Agora vamos falar sobre a via extrínseca da apoptose. Ela se chama assim porque depende de fatores externos à célula. Nesse processo, proteínas de sinalização se ligam ao receptor de morte da célula que deve ser eliminada. Quando isso acontece, vários processos são desencadeados e a célula é então eliminada. Vamos ver isso mais a fundo? Aqui, nós temos a membrana de uma célula. Esse é o receptor de morte dessa célula, também chamado de receptor Fas. Ele é uma proteína transmembrana que possui 3 domínios. Um extracelular, que é o do lado de fora da célula, o domínio transmembrana, que fica no meio da membrana, e o domínio de morte celular, que é esse aqui. Então, para dar início à apoptose, um linfócito, que contém o ligante Fas na sua superfície, se associa a esse receptor da célula-alvo. Quando isso acontece, há uma liberação de sinais que faz com que o domínio de morte desse receptor recrute proteínas adaptadoras. Essas vão então recrutar procaspases, que são proteínas precursoras das caspases. Tudo isso junto forma um complexo de sinalização indutor de morte, promove uma cascata sinalizadora para eliminar a célula. Outro processo de morte celular é chamado de necrose. Esse processo acontece quando as células sofrem traumas ou falta de suprimento de sangue. Assim, o núcleo da célula vai se desfazer e a cromatina é quebrada. Então, a célula vai inchar muito e até explodir. Isso forma uma resposta inflamatória no organismo. Ainda é importante destacar uma diferença entre os processos de apoptose e de necrose. Tanto na via intrínseca da apoptose como na extrínseca, esses processos necessitam de energia para acontecer, a energia da célula. Já na necrose, esse processo não necessita da energia da célula.